Fala pessoal, eu sou o Matheus Conte, eu estou no mercado de franchise há mais de 14 anos e hoje eu quero passar uma mensagem para vocês, um vídeo muito legal, onde eu ensino franqueadores a economizar até 70% na sua implantação. Eu, quando era franqueador, eu gastava toda a minha taxa de franquia, 95% da minha taxa de franquia era voltado para a minha implantação. Então a ideia dessa grande aula aqui que eu vou dar para vocês, essa aula gigante aqui que eu vou dar para vocês, é uma aula que vai assim, abrir a mente de franqueadores. Se você que está começando também, se você que está iniciando um processo de formação de franquia ou já está na sua 10ª ou 20ª loja, acho que é muito bom você começar a pensar nesse modelo de negócio que eu vou passar para vocês aqui agora, beleza? A ideia é a implantação de um EAD para que você possa, além de economizar, você possa escalar o seu produto e o seu serviço, beleza? Bom, então assim, qual que é a grande vantagem? O que eu preciso para criar uma estrutura de treinamento EAD para minha rede de franquias, tá bom? Primeiro ponto, eu preciso ter consultores capacitados, beleza? Depois eu preciso, de fato, né, definir claramente todos os processos da franqueadora. Beleza, Matheus? Então, isso aí não tem nada demais, realmente, não tem nada de espetacular. Mas é necessário definir os processos, tá? Quando eu falo processos, é o seguinte: definir o treinamento para você colocar o manual de operações, definir o seu treinamento de RH, definir o seu treinamento para franqueados fazer o checklist diário e definir o treinamento de marketing, beleza? Dentro desses pilares aqui, que são os pilares fundamentais, e aqui eu colocaria mais um pilar ainda, que seria o de contabilidade, né? Treinamento de contabilidade, esqueci aqui, que é muito importante também para a questão de impostos, essas coisas. Eu venho e coloco as minhas aulas. Então vem lá, treinamento manual de operações. O que vem dentro, tá? Toda a operação da loja, horário de abertura, horário de fechamento, como bater o cartão, como enviar documentos para a contabilidade, ou seja, o seu franqueado ele vai começar a fazer esse treinamento lá na casa dele, no escritório dele, no local de existência dele. Você não precisa mais pegar o avião, você não precisa mais pegar o ônibus, pegar o carro e se deslocar até o seu franqueado para que você possa dar esse treinamento, tá? Então qual que é a ideia? A ideia é que ele se certifique no seu manual de... que ele se certifique, né, com o manual de operações. Tá? Então aqui ele vai ganhar uma medalhinha lá para depois que ele finalizar o manual de operações, beleza? Aí depois ele vai rolar e vai estudar toda a parte de RH. Quais os processos de RH? Como que faz as contratações, como que faz as demissões, recrutamento e seleção. Tem muito franqueado que não sabe a diferença de recrutamento e de seleção. Para eles é tudo a mesma coisa. O recrutamento e a seleção é pegar pessoas para poder fazer a minha franquia ir para frente com funcionários bons. Não, não é. Então, você precisa ensinar para o cara o que são esses pilares de RH. Tá? Então, mais uma vez, quando você vai implantar uma unidade franqueada, você se desloca até o local da pessoa ou a pessoa se desloca até você. Então, é custos dos dois lados. Então, tanto o franqueado gasta para vir até você e você gasta para ir até ele. Então, a ideia é que quando você instala, né, você tem um processo de EAD completo com certificações, ou seja, o cara vai ser certificado, ele precisa tirar uma nota mínima aqui de 7, por exemplo, que você vai colocar aqui para que ele possa ter o ok para inauguração. Se ele tirar uma nota menor que 7, ele não vai inaugurar a loja. Isso vai ser um ponto passivo, isso vai melhorar a qualidade da sua rede de franquias, beleza? Dentro de contratações, você vai colocar lá, aula 1, requisitos mínimos, né? E aí você vai colocar sempre aulas de 7 a 10 minutos, nada mais que isso, tá? Sacadas, coisas rápidas para que ele não tenha nenhum tipo, né, de dúvida, nem que você tenha que colocar aqui 10 aulas, aula 3, aula 4, né? Você possa colocar aqui 10 aulas, mas de 7 a 10 minutos, para que ele possa assistir no tempo dele, beleza? Depois, aula 2, perfil do candidato e assim por diante. Você vai colocando aqui todas as suas aulas referente à contratação, beleza? Na questão da demissão, é a mesma coisa, tá? Por que eu demito? Tá? Eu demito você, eu vou demitir o meu funcionário, eu vou demitir o meu colaborador por um quesito principal, que é mentira. O outro quesito, preguiça. Outro quesito, conflitos internos, aqueles caras que fazem picuinha dentro da equipe, aquele cara que
ele forja, né, a destruição da equipe. Ele quer crescer a qualquer custo na empresa, mas para isso ele precisa passar por cima de pessoas. E aí quando você fala para a pessoa dentro de um vídeo, você ensina num EAD, por exemplo, mentira, eu vou te demitir por causa de uma mentira. É muito mais tranquilo você falar isso através de um vídeo do que você falar pessoalmente para o cara, né? Então você vai falar para o seu franqueado que ele vai demitir um funcionário por mentira, sim. Você vai falar que vai demitir por preguiça. Por quê? Porque isso traz instabilidade total, né, na rede de franquias e traz também um problema muito grande para a rede, beleza? Bom, esse vídeo ele é bem completo, tá, pessoal? Mas é para que vocês entendam realmente como que vocês vão fazer todo o processo, né, de economia para poder gerar um resultado expansivo aí para sua marca, tá bom? E aí eu prometo para vocês, eu acho que vocês vão conseguir reduzir de 70% a 75%. A diferença da sua taxa de franquia de 15% aí vai ter um custo, sim, você vai ter um custo de implantação que vai ser a despesa de viagem, inauguração, mas todas as outras despesas vão cair por terra, tá bom? E aí depois você tem que ter no pilar de RH ainda recrutamento e seleção. Aqui, pessoal, recrutamento vai ensinar o cara a recrutar mesmo. Você vai ensinar o cara o formulário que ele tem que preencher, qual que é o perfil do candidato, enfim, aqui você vai explicar as aulas referente a recrutamento. E aqui a seleção, aonde que ele vai buscar, se ele vai publicar vaga no LinkedIn, se ele vai publicar vaga no jornal local, se ele vai publicar vaga no Facebook, como que ele vai fazer a seleção, beleza? Então aqui você vai ensinar o cara como fazer a seleção e como fazer o recrutamento. Pessoal, só esse módulo aqui, tá? Só esse módulo de treinamento de RH que eu estou falando para vocês já foi um dia de treinamento. Só esse módulo de operações já foi mais um dia de treinamento. Então, se a gente contabilizar aqui, já são 2 dias de treinamento com almoço, despesas de viagem, despesas de hotelaria. Então, você tem alimentação. Então, só nesses 2 dias aqui, você já teve um gasto bem grande. E, geralmente, você não vai sozinho, né? Quando você vai dar um treinamento nessa magnitude aqui, você dá um treinamento com uma equipe, um profissional de RH, tem a hora do profissional, profissional de operações. Então, você tem tudo isso que você tem que pagar e geralmente essa grana vem da taxa de franquia, beleza? Depois você vai para o treinamento, vai fazer o checklist diário. Então, quais são esses processos? Fechamento de caixa, fechamento do dia anterior, conferência do fundo de caixa do dia anterior. Tem franqueado, pessoal, que não tem nem noção o que é fundo de caixa. E é culpa do cara saber isso? Não, não é culpa do cara. O cara geralmente ele veio lá do banco, ele é um gerente de banco, ele veio de uma rede 20 anos bancário, pegou uma grana lá e conseguiu abrir um negócio, se apaixonou pela sua marca e vai abrir um negócio. E aí o que acontece? Ele não vai conseguir, ele não tem experiência de empreendedorismo, então ele não sabe o que é. Então você como franqueador tem a obrigação de ensinar o que é um fundo de caixa, tem a obrigação de ensinar o fechamento do dia anterior, ele tem que saber que tem que fechar o caixa, conferir todas as notas, conferir a entrada e saída, fazer a conciliação bancária de extrato, e ele também tem que ter essa noção para quê? Para que ele tenha o quê? Resultado, para que ele tenha dinheiro na mão, lucro, né? Porque se ele não tiver lucro, coisa não acontece, beleza? Abertura e fechamento de loja. Cara, vou ter que ensinar o cara a abrir e fechar a loja? Vai, porque se você fosse até o local de inauguração da loja, você ia ensinar o cara a abrir e a fechar a loja. Entendeu? Então você vai ver qual que é o estado atual da loja, a limpeza geral da loja, equipamento de suprimentos. Então assim, o que está faltando? Eu preciso comprar alguma coisa que quebrou, meu estoque, limpeza em geral da loja, se tiver alimentação, parte de gordura, Anvisa. Então aqui, pessoal, entra muita matéria, verificar o estado atual da loja, fachada, mesa, você vai entrar com a parte de luminosidade, banheiro. Então, para cada tópico aqui tem uma subaula gigante aqui, né? Eu faço um parênteses especial aqui para o estoque, tá? Porque o estoque é necessário que o cara saiba calcular um cara que eu chamo de índice de liquidez seca. Liquidez seca, tá? O que é isso aqui? É a rotatividade do estoque, ou seja, se o cara não sabe calcular a rotatividade do estoque dele,
ele vai ter problema, porque ele precisa saber calcular essa rotatividade, ele precisa realmente entender quanto que é o giro de estoque durante o mês. Então, por exemplo, se o índice de liquidez seca dele é 3, por exemplo, eu sei que o estoque dele roda 3 vezes durante o mês. Ele zera o estoque dele por 3 vezes durante o mês. E o cara precisa saber isso. Quem que vai ensinar? É você que vai ensinar. Então, só esse tópico aqui, fazer o cara fazer cálculo de índice de liquidez seca, às vezes vai um dia e meio, né? Só para ensinar o cara a fazer isso. A parte de limpeza em geral da loja é tranquilo, é meia hora de treinamento. Agora, verificar o estado da loja, isso aqui, além do cara ter que entender que ele precisa ver a parte física da loja, ele tem que entender o porquê. Por que é importante o cliente se deparar com uma loja muito bem arrumada, se deparar com a limpeza, se deparar com o uniforme, se deparar com os valores. Então, assim, isso aqui, pessoal, só esse treinamento aqui é mais um dia e meio, né? Treinamento de fazer o checklist diário. Agora vamos lá, procedimentos básicos para ver se a equipe de venda está atingindo, né, o ticket médio. O que é isso aqui? Por exemplo, eu dei um exemplo na live que a gente fez a semana passada com o Erlon, do Boticário. O Boticário, na minha época, quando eu era franqueador, isso há uns 4 anos atrás, ele falava para mim o seguinte: cara, o cliente entrou na loja, você precisa vender para ele R$60. O Suco do Batu, que era a minha franquia, o cliente entrava na loja, o ticket médio por cliente era de R$32. Então, se eu tive 100 visitas, a minha expectativa de venda era de R$3.200, tá? Então, você fala assim, nossa, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Cada cliente que entra na loja, eu preciso fazer uma venda de R$32 para ele, tá? Suco Bagaço, 40, tá? Lojas Lupo, 89. Então, para cada rede de franquia grande, né, que existe no mercado, existe esse cálculo de ticket por cliente, tá? Se você não faz isso, é bom você começar a pensar nessa questão de ticket por cliente. Por quê? Porque você vai ter o número de pessoas que visitaram a sua loja, você vai conseguir medir o que a gente chama de conversão, tá? E depois você vai ter o custo por conversão, tá? Ou seja, entrou 100 pessoas na minha loja e aí eu vendi R$1.000, beleza? O meu custo fixo aqui é de R$10.000, então eu estou tomando um prejuízo, tá? De 9.000 negativo, beleza? Então aqui você vai conseguir calcular seu custo por conversão. Coisas que a gente calcula hoje no marketing digital muito fácil, tá? Mas quando a gente traz para uma rede, para uma unidade franqueada, para uma loja, você precisa ensinar o seu franqueado a fazer. Não tem jeito. Então isso vai trazer economia para você muito bem colocado, uma economia que vai ganhar seu tempo. Além da economia monetária, né, financeira, você vai ter uma economia absurda de tempo, né? Você vai poder colocar 10 franqueados ao mesmo tempo, porque os 10 vão estar estudando ao mesmo tempo, você não vai precisar ficar treinando 10 pessoas ao mesmo tempo, tá? Porque o processo está pronto, o treinamento está pronto e você vai colocar para as pessoas lá. Outro ponto importante, processo de solicitação de marketing. Como que o cara faz a solicitação do marketing? Como que o franqueado pode fazer? O que o franqueado pode fazer com sua marca? Muitas pessoas falam assim, cada franqueado tem seu Facebook, cada franqueado tem seu Instagram. Gente, isso aqui é de fato, você está assassinando a sua marca, tá? Se você deixar o franqueado ter controle sobre a mídia social, você está destruindo a sua marca. Por quê? Porque o franqueado não tem know-how para pilotar isso. Ele veio para agregar valor e levar a sua rede para cima. Mas ele não tem know-how nenhum, né, para poder pilotar a sua marca. Ele vai fazer do jeito dele. O jeito dele não interessa para a gente. É o seu jeito que interessa. Vai ter que treinar o franqueado. O que ele pode postar, quais as regras da marca, recolhimento do fundo de propaganda. Se você é uma franquia grande, você tem que criar o conselho de franqueados para gerir o fundo de propaganda. Ou seja, ser o mais transparente possível, né? Para quê? Para que você tenha a legalidade dos franqueados em pensar da seguinte forma. Não, o meu franqueador realmente ele recolhe lá 2%, 1% e ele realmente investe em marketing, tá? E fazer com que esses caras entendam que marketing não é despesa, tá? Marketing é investimento, tá bom? E treinamento de contabilidade, esse treinamento de contabilidade eu coloquei agora, mas isso aqui ele serve para quê? Para que a pessoa saiba quanto que ele vai pagar de impostos, Simples Nacional, quanto que ele vai pagar de FGTS, quanto que ele vai pagar de INSS,
dependendo do tipo de atividade, CSLL, né, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, isso aqui é importante ele ter em vídeo também, para que ele saiba o que ele vai pagar quando ele for cobrado do contador local, beleza? Então, a gente fechou o primeiro módulo aqui, que é do treinamento, que fala exatamente, tá, sobre o treinamento que você precisa, né, colocar para o seu franqueado estruturar um treinamento EAD para rede de franquias, beleza? E agora no próximo vídeo eu vou explicar para vocês exatamente quais os treinamentos que você deve disponibilizar para eles, tá bom? E de qual forma, porque esse treinamento também vocês vão conseguir fazer ele de fato, né? De fato, aprender e ter aí uma economia também, tanto na despesa de viagem, tanto nas despesas corporativas, enfim, vamos ganhar escala nesse novo processo, beleza? Então no próximo vídeo a gente fala rapidinho sobre isso e eu espero você. Um grande abraço, Matheus!